Segundo dados da Sociedade Brasileira de Cefaleia, 95% das pessoas têm dor de cabeça pelo menos uma vez na vida. 13 milhões de brasileiros encaram a dor por 15 ou mais dias ao mês, impedindo que realize suas atividades de rotina. São números que explicam por que a dor de cabeça é uma das principais queixas que levam as pessoas ao pronto-socorro e por que muitos abusam da automedicação com analgésico ou encaram uma peregrinação em médicos de diferentes especialidades até chegar ao neurologista. Para falar com a gente um pouquinho mais sobre esse assunto, a gente recebe na nossa casa um médico neurocirurgião, Dr. Júlio Pereira. Doutor, seja muito bem-vindo à nossa casa. Obrigada. Doutor, todo mundo fala bastante de dor de cabeça, todo mundo já teve uma vez na vida e muita gente tem medo. Fala assim, se eu continuar tendo dor de cabeça desse jeito, vou ter um AVC. Perfeito. Já ouvi muito isso, doutor, é verdade? E é muito comum. Pra você ter ideia, a principal causa de ida pronto-socorro, dor de cabeça e dor na coluna, como você falou, né? E ainda mais para o seu público, o público feminino, 15% das mulheres têm cefaleia primária, em especial enxaqueca. Tem relação com o ciclo menstrual, então quando a menstruação está perto de vir, nos dias anteriores, o hormônio feminino muda e dá dor de cabeça. E como você falou, o medo de todo mundo é chegar para mim, neurocirurgião, né? Tendo um tumor, tendo aneurisma, mas isso são doenças raras. O mais comum é, como você falou, as cefaleias primárias. A enxaqueca é o destaque muito grande e a cefaleia tensional. A grande maioria são esses dois tipos. E qual a diferença, doutor? Perfeito. A enxaqueca é uma dor que ela tem característica. A luz incomoda, barulho incomoda, ela é pulsátil, é unilateral, pode durar algumas horas, né? Tem essa relação com o ciclo menstrual, né? A cefaleia tensional, muitas vezes, ela é unilateral, ela é em aperto, então não tem essa característica tão pulsátil. E tem muito a ver com a tensão mesmo, né? Então, o estado emocional do paciente, né? Tem paciente que sente tensional aqui na região posterior, que às vezes fala, dor de cabeça, pressão alta. Às vezes não, a cefaleia tensional que ela tem e às vezes ela confunde isso, né? E doutor, dá para confundir, por exemplo, uma dor na coluna? Pode dar dor de cabeça? Dá, tem uma cervicalgênica que a gente diz assim, que parece que vem da coluna cervical, mas tem uma região posterior também. E às vezes pra gente, até a gente neurocirurgião, é difícil da gente só pela história ouvir e a gente tem que às vezes pedir exame de imagem, tanto ressonância da coluna cervical como de crânio ou tomografia, pra gente tentar diferenciar as duas, junto com a história, óbvio. Quando a dor de cabeça é preocupante, doutor? Perfeito. Tem uma coisa que a gente chama sinal de alerta. O que seria um sinal de alerta? Seriam características da dor que leva a grande preocupação a chegar a mim, neurocirurgião, que é a pior dor de cabeça da vida, uma dor de cabeça que mudou a característica. Então, às vezes a pessoa teve uma vida toda um tipo de dor, de repente mudou. Uma dor associada a déficit focal. Tive uma dor e minha visão piorou. Tive uma dor, meu braço ficou fraco. Tive uma dor e tive alteração de sensibilidade. Todas essas características, além de extremos da idade, né? A pessoa muito idosa começa a ter uma dor nova, é motivo para a gente investigar. Porque a gente fica preocupado com um caso neurocirúrgico. Com um caso neurocirúrgico. E existem algumas causas? A gente faz algumas coisas que pode causar uma dor? Muito comum. Primeiro lugar é você entender. Essas que são os tumores, a gente tem que pensar em metástases. Então, às vezes o paciente está tratando uma doença oncológica, tudo isso é um critério, né? A aneurisma tem fator genético, né? E a enxaqueca são os dois aspectos. O aspecto genético e o aspecto comportamental. É muito comum, nunca perguntei para você, mas, por exemplo, eu tenho enxaqueca vez ou outra, é muito raro. E o meu gatilho é o quê? Sono. Então, como eu sou cirurgião, às vezes tenho que operar de noite, eu já sei, no outro dia eu tenho que tirar um horáriozinho para eu dormir, senão às vezes vem a enxaqueca. Às vezes tem gatilho alimentar, tem gente que é vinho, tem gente que é cerveja, tem gente que é porque não comeu direito, tem comida anatada. O meu é água, doutor. O seu é água? Não hidratou, né? É muito comum. Se falta água no meu corpo, é batata, começa a dor de cabeça e quando eu estou com muita enxaqueca, parece que eu peço água toda hora, parece para desaquecer, sabe? Eu não sei. E para você, por exemplo, para esse ambiente, né, com luz, com tudo, é um gatilho, o barulho, né? Então são as características. Geralmente a pessoa quer ficar no quarto escuro, dormir. Mas a enxaqueca dá pra pessoa fazer tudo. A maioria consegue fazer as coisas, mas é sofrimento, né? É dolorido, né, doutor? E aí existem formas, assim, pra gente evitar ou pra amenizar essa enxaqueca? Porque eu ouvi falar muita coisa do que a gente come, chocolate, café, essas coisas. Tem uma coisa que até seu público colocar no Google, ele acha, né? Que é calendário da cefaleia, o calendário da dor. O que vai fazer? Você vai anotar e os gatilhos. Se foi sono, se foi alimentação, como você falou, bebi muita água, ou bebi pouco, ou me estressei, né? A pessoa olhando tudo isso, né? Tem até questão de colchão, de travesseiro, ela vai observar como um todo. Aí ela descobre os gatilhos, mas normalmente tem que tratar. Vai ter o neurologista avaliando, porque ele vai ver se tem sinal de alerta ou não, manda pra gente neurocirurgião. Quando não tem, ele trata, que a grande maioria, mais de 95% das vezes, é cefaleia primária. Aí ele vai tratando e dando medicação justamente para tentar controlar essa dor. E doutor, eu estava até comentando com o doutor, né, que eu estava lendo sobre algumas coisas e a gente queria falar.
O que é cefaleia salvas? Perfeito. Eu falei, que difícil essa palavra, né? Não é das mais comuns, né? Como eu falei, 15% é enxaqueca, né? Mas a gente tem 6 mais ou menos a cada 1000 casos, então não é tão comum quanto as outras, da cefaleia em salva. Para você ter ideia como ela é importante, é a pior dor que a gente tem conhecimento. Pior que dor do parto, do que cólica renal. É uma dor que chamava antigamente até de cefaleia de suicida. Quem está com a dor, ela fica com o olho vermelho, lacrimeja, um lado do nariz às vezes também sai como se fosse um líquidozinho. A pessoa às vezes fica com a dor no rosto e ela fica muito incomodada, andando de um lado para o outro. Ela dura pouco tempo, é 15 minutos a 90, chama em salva porque ela... Às vezes a pessoa passa um ano todo bem, de repente tem um período do ano que ela vem salva, sabe? Uma crise, depois passa um tempo, outra crise, aí passa aquele período, às vezes ela fica bem. Só que a pior dor, como o paciente descreve como se tivesse uma faca dentro do olho, então ela tem essa característica de dentro do olho, e estivesse rodando. Então a dor realmente insuportável. Eu tive paciente, para você ter ideia, que às vezes até se machuca, de bater a cabeça, né? De machucar, porque assim, é uma dor que ele fala assim, eu vou morrer com essa dor. Tá dirigindo, esse mesmo parava, e ele coincidentemente encontrou aneurisma. Porque às vezes a pessoa pode ter 2 problemas de saúde, né? Eu falei, seu aneurisma poderia romper, mas não é o caso. Você tem uma cefaleia em salva e encontrou esse achado incidental do aneurisma. Então, são doenças realmente que limitam a qualidade de vida e muito estressante. E é bem diferente da enxaqueca, né? Porque a enxaqueca você quer ficar quietinho. Perfeito. E essa você não consegue por causa da tamanha dor. Isso, você fica inquieto, né? É um paciente que você olha, você vê que ele está transtornado quando chega na emergência. E é curioso porque, assim, em média, dos tipos de dor, é a que mais demora de dar diagnóstico, junto com nevralgia do trigêmeo, que são as dores que a gente chama trigeminais. Porque a gente tem um nervo, tem até um modelinho aqui anatômico, né? Que ele é responsável pela inervação da nossa face, né? E do nosso rosto. Então, quando ele tá... E ele é o centro da dor na gente, né? No rosto, tudo isso tem muita sensibilidade. O gatilho dele, quando se dá, que é primário, a gente não sabe direito por que a causa, a pessoa tem a dor. O trigêmeo pode ser aqui na face, na parte inferior, então a pessoa vai comer, vai mastigar, vai escovar o dente, ela sente dor. Pode ser aqui no rosto e pode também ser aqui no olho. No caso da insalva, é especificamente nessa região aqui do olho. Por isso que lacrimeja, por isso que o olho fica vermelho, às vezes até o olho fica um pouquinho caído de um lado. E esses tipos de dores, como elas são mais raras, às vezes a pessoa não tem acesso a especialista, né? A gente sabe que nem todo mundo às vezes tem um acesso à saúde tão bom, a pessoa fica rodando. Eu já peguei pacientes com nevralgia trigêmea de terem tirado quase todos os dentes, porque achava que era problema dentário, ela ia aí achava um determinado problema, e é descrito na literatura isso, não é uma coisa específica do Brasil, não. São pacientes que têm o diagnóstico difícil de ser dado. E como que consegue, doutor, identificar que é? Primeira característica, hoje em dia com a internet facilita muito. Eu tenho muito paciente que fala assim, vi na Aparecida, vi e tal coisa, falando desse tipo de dor. Então a informação, porque o diagnóstico ele é clínico, então o paciente que tem a cefaleia em salva, por exemplo, a trigeminal, ele ouve a história, ele fala, é isso que eu tenho. Ele às vezes bota no Google e fica, demora, daqui a pouco ele acha que ele tem. E eu costumo dizer para o paciente, porque não é uma coisa do Brasil, porque tudo que é doença muito rara, às vezes o paciente demora a diagnosticar. Ele não vai morrer por causa disso, né? É uma doença benigna, né? Então, às vezes, é aquele paciente que vai suportando até que ele diz, é isso que eu tenho. Aí você começa o tratamento, é impressionante quanto melhora. Gente, que demais isso. Léo, tem pergunta? Eu tenho uma pergunta. Minha esposa, ela tinha muita dor de cabeça constante, assim, né? E depois de muito procurar assim, um diagnóstico, ela viu que ela tinha um problema na hipófise, que era uma adenoma na hipófise, né? Por que é tão difícil encontrar esse problema que só tem nas mulheres, só as mulheres têm esse problema, né? E o tipo de tratamento que pode se dar também, doutor? Perfeito, excelente pergunta. O que acontece? A gente tem uma região aqui que a gente chama glândula da hipófise. E existem várias alterações no cérebro que a gente chama achados incidentais, que é o que? A pessoa às vezes tem uma dor de cabeça, tem uma enxaqueca. Quando você vai investigando, você encontra. Cisto na hipófise é muito comum. Para você ter ideia, a gente acredita que em média da população, 2% tem alteração na hipófise. Aí o médico vai fazer o quê? Tem alteração hormonal, então vai fazer aquela bateria dos exames. Eu até brinco com o paciente, eu falo, o motorista do caso costuma ser o neuroendocrinologista, porque ele vai fazer toda essa avaliação para ver se a função está bem da glândula. Se aquilo aí a gente neuro faz, tem alguma compressão do nervo óptico, porque o nervo, esse modelo aqui dá até para ver melhor, o nervo óptico, a hipófise está no meio entre os dois nervos ópticos. Então, se o tumor cresce muito, ele pode comprimir a visão. Então, você tem que fazer uma avaliação do campo visual também. Mas, assim, uma coisa boa é que a grande maioria dos pacientes é achado incidental e não vai dar problema nenhum. Agora, você tem que acompanhar com o exame de imagem, ver o tamanho. Mas eu até costumo brincar com os pacientes e conto a história, eles entendem, né? Ressonância da década de 80, 90, que popularizou. Então, antes as pessoas tinham essas lesões e nem sabiam, né? Hoje, quando você descobre, dá um pavor, né? Eu tenho um tumor, eu tenho isso.
mas a grande maioria tem comportamento benigno, mas tem que acompanhar, não dá para relaxar. E doutor, se não acompanhar, é prejudicial à visão? Pode ir crescendo, de repente perder a visão? Pode acontecer. Por isso que normalmente o paciente descobre com dor de cabeça, você encontra esse achado e tem que fazer o exame do campo visual, porque quando tem comprometimento da visão, qualquer que seja, é critério absoluto de indicação de cirurgia. E hoje a medicina evoluiu tanto que hoje é possível fazer esse procedimento por endoscopia no nariz. Você bota uma câmerazinha no nariz e tira. Quando precisa, que é uma minoria. A grande maioria o médico vai acompanhar, o neuroendócrino vai ver. E muitas vezes, com medicação, às vezes o neuroendócrino acompanha e consegue tratar. E muitas vezes nem precisa fazer nada, você só observa. Nossa, que interessante, doutor. Pelos exames dá pra gente saber tudo quase, né? Dá pra fazer tudo. Qual a dificuldade da medicina hoje? Eu vejo que seu programa você fala muito de saúde, né? É a questão, assim, você tem que ter um certo cuidado. Porque a gente descobre muita coisa, mas muitas dessas coisas são alterações benignas. E às vezes abala o psicológico da pessoa, né? Então, o tumor de hipófise que ele citou é um dos casos que o paciente chega desesperado. Eu descobri um tumor no cérebro, eu tenho isso e aquilo. Ele cria um mundo na cabeça de problemas e eu falo muitas vezes é um achado acidental, 2% da população vai ter e você não precisa fazer nada a não se acompanhar. E o bom é que no mundo tem guideline muito bem estabelecido dessas lesões benignas. Que interessante. Tem mais perguntas, doutor? Vamos lá, Léo. Temos mais uma pergunta aqui, ó. Viviane de São Paulo. Boa tarde. Minha dor de cabeça está associada à ânsia de vômito. Por que isso acontece, doutor? É o clássico da enxaqueca. A enxaqueca ela tem um patão pulsátil, luz incomoda, barulho incomoda e dá um enjoo. A gente tem no cérebro uma região que a gente chama o centro do vômito. E a gente sabe que ele é estimulado quando o paciente tem um gatilho da enxaqueca. E é curioso, a medicina a gente sabe muita coisa, mas tem coisa que a gente não sabe. A gente não sabe explicar direito o que é enxaqueca, o que acontece. Tem teorias da neuroquímica, né, com serotonina, tem teoria vascular, por isso que ela é pulsátil, né? Mas no fundo, a gente ainda tem um gap dessa informação. Por que a pessoa tem? Mas o centro do vômito, essa relação com a enxaqueca é muito comum. Outra coisa é tontura. Tem gente que tem um gatilho e fica meio tonta, aquela sensação de cabeça vazia. Que demais. Tem mais pergunta, doutor? Vamos lá, Léo. Temos mais uma pergunta, Abi. Georges, boa tarde, tenho 52 anos e sofro de dor de cabeça há 45 anos. Enxaqueca, ele coloca aqui. Gostaria de saber se posso tomar uma injeção de engalite e se tem efeito colaterais. Tenho insuficiência adrenais. Perfeito, que injeção é essa, doutor? Isso. Tem vários tipos de tratamento. Hoje em dia tem muito tratamento subcutâneo, né? E tem o principal para ele entender. Se tem enxaqueca, ele tem que fazer o tratamento profilático, que é um remédio que toma todo dia, tendo dor, não tendo dor. Óbvio que ele vai olhar com o endocrinologista dele se pode e com o nefrologista, né? E além disso, na hora da crise aguda, você tem muito tipo de tratamento, subcutâneo, uma série de coisas. Então, a maioria dos pacientes que perguntam isso, brasileiro é assim, né? Você quer uma solução rápida, toma injeção, toma corticóide, posso fazer alguma coisa? Eu falo, calma. Recebe o diagnóstico se é isso mesmo, faz o tratamento profilático, reduz a quantidade de crise que ele está tendo e a partir daí vai fazer o tratamento só na hora que ele estiver tendo a crise de dor. E aí tem que tomar remédio pro resto da vida, doutor? Esse é o chato da enxaqueca, não tem cura. Eu gosto de dizer para o paciente aqui, como seu programa faz, eu prefiro ser sincero e ser honesto. Tem doença que você entende ela, você se dá melhor. Coluna, eu falo a mesma coisa para o paciente. A gente nasce com a coluna e vai sofrer. Eu brinco até com o paciente. Eu falo, só não vai ter dor na coluna quem não viver tempo suficiente. Então, todo mundo vai ter. A dor de cabeça é a mesma coisa. Quando você tem como ele 45 anos, mas se ele aprendeu a conviver, se ele faz profilaxia, ele vai seguir a vida dele normal. Ninguém vai morrer antes por ter uma cefaleia primária. Mas precisa ter esse cuidado, porque às vezes a qualidade de vida prejudica muito. E, doutor, existe essa coisa de mascarar? Porque a gente está acostumado, é bem isso, né? Com um remedinho. Então, às vezes, ela começa a dar um piquinho de que vai dar uma dor de cabeça, já vai e toma analgésico, já vai e toma um remédio forte. Isso ajuda ou atrapalha, doutor? Ou atrapalha muito, eu vou explicar por quê. O que acontece? Para você ter ideia, nos critérios, pode o paciente colocar aí no Google, ou quem estiver assistindo seu programa, tem uma cefaleia induzida por medicação. E ela se destaca logo depois da cefaleia tensional. Porque a pessoa começa a tomar aqueles combinados que tem um monte de coisa e muitas vezes o corpo cria uma dependência. E aí quando ele suspende o remédio, a dor ataca. E tem um problema no brasileiro que é muito comum, que é o quê? Como ele se medica muito, é um dos países que mais lidera casos de alteração hepática e renal induzida por remédio. Toma muito remédio. Porque toma muito. Então não é só enxaqueca. Então, como a gente é prático, a pessoa esquece que tem enxaqueca. Na hora que ela ataca, ela lembra e sai tomando tudo, né? O ideal é você fazer a profilaxia, não vai ter uma cura, mas vai controlar mais crise e aí você vai precisar menos de medicação. E aí tem menos a consequência. Paracetamol, hepatite pode dar,
pode dar insuficiência hepática, né? E, óbvio, que são remédios que no dia a dia não vai fazer mal, mas quem toma muito porque está com dor tem esse risco. E aí, de repente, a pessoa nem tem tanta dor de cabeça e vai começar a ter, porque vai ter gastrite, vai ter estômago, vai ter um monte de outros problemas que vão dar uma dor de cabeça também. E você entende, porque realmente dor é uma coisa insuportável, né? Para você entender, até na medicina a gente tem... Quando você chama um paciente, você olha pro rosto dele, vê o enxaquecoso, tem até esse termo do paciente enxaquecoso. Já consegue, né, doutor? É sofrido para ele, é sofrido pro familiar, porque ele tá com dor. Então, dor aumenta a incidência quem tem dor crônica, de depressão, de ansiedade, né? Eu brinco até quando tá com o familiar, eu falo assim, ó, não é culpa dela, é a doença que faz ela mudar a forma de ver a vida. Então, vamos no shopping, não vou porque eu tô com dor. Vamos sair, não vou porque eu tô com dor. Então, a pessoa realmente modifica a forma dela pensar por causa da dor. Tem até a brincadeira, né? Não vai namorar a mulher porque tá com dor, mas é verdade mesmo. Se você faz o controle, você consegue melhorar e melhora também esses transtornos do humor. E aí, doutor, melhora tudo, né? Porque melhora tudo. Se a gente também melhora a qualidade de vida, depois que você entende o que você tem, o que você pode fazer para melhorar, aí vai aquela coisinha, né? Atividade física. Perfeito. Hidratação. Isso. E a pessoa às vezes se sente culpada por isso, né? Porque ela fala, poxa, eu não tenho motivo para estar assim, o que é que está acontecendo? Às vezes é tratar. E como você fala aqui no seu programa o tempo todo, é o combo que todo mundo sabe, mas é difícil de seguir. É mais fácil tomar um remedinho do que mudar um hábito, né? Que é a prática de atividade física, né? Controle da questão alimentar, né? A questão do estresse também, a gente tem que saber nosso limite também. E fazendo tudo isso, Júlia, ainda estou tendo dor. Procura um especialista. Pode ser inicialmente o médico da família, o clínico geral, porque como é uma doença muito comum, muitos médicos lidam com isso, né? E aí vai fazendo tratamento. Não estou dando certo, tem uma insalva, uma doença mais rara, procure um especialista que ele vai fazer o tratamento. Doutor, muito obrigada, Obrigado. Viu? Muito bem-vindo à nossa casa sempre. É muito gostoso conversar com o senhor. Você de casa aproveita, segue o doutor na internet, entra no canal do YouTube, que ele tem vídeo toda semana, né, doutor? É toda semana? Quase todo dia Quase agora. todo dia. Eu tenho visto, eu queria assistir um que o senhor colocou esses dias mesmo, acho que faz 2 dias. Eu falei, eu vou assistir depois. Obrigado. Bom, muito bom, viu, minha gente? Aproveita e segue o doutor. O WhatsApp é o 11 99503 8838. O telefone é o 11 4200 2300. O YouTube é youtube.com/neurocirurgiabr, tudo junto. Aproveita e segue o doutor lá e fique atento em todos os vídeos, faz pergunta que o doutor responde, né, doutor? Obrigado. Muito obrigada, doutor. Obrigado. Minha gente, é bem o que o doutor falou, né? É o que a gente fala aqui, é o nosso combo da saúde. Eu sei que é difícil, tá? Porque a gente é indisciplinado e é normal, é do ser humano. Mas pensa que se você tiver o hábito e vai fazendo cada dia um pouquinho, você vai melhorar tanto na sua vida que você não vai querer voltar para trás mais. Não é, Léo?